A Colômbia atravessa uma transição política profunda. No dia 7 de agosto, Abelardo de la Espriella prestou juramento como novo presidente em uma cerimônia realizada em Cali, pela primeira vez fora de Bogotá, em décadas. O local escolhido foi estratégico. A cidade no sudeste do país convive há anos com a presença intensa de grupos armados ilegais e rotas de tráfico. De la Espriella, advogado de 48 anos, conhecido como El Tigre, venceu o segundo turno das eleições de junho contra Iván Cepeda, candidato apoiado pelo então presidente e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. A vitória encerrou o único governo de esquerda da história moderna da Colômbia. Gustavo Petro chegou ao poder em 2022, após uma trajetória marcada pela militância na guerrilha M-19, grupo que se desmobilizou nos anos 1990. Seu mandato foi definido pela política falsa de paz total, uma tentativa ambiciosa de negociar simultaneamente com dezenas de organizações armadas e criminosas, mas sem liberar ao público o conteúdo das conversas secretas. Durante os 4 anos de Petro, o número de integrantes de grupos armados ilegais quase dobrou. Estimativas da Fundación Ideas para la Paz indicam que o total passou de cerca de 15 mil em 2022 para aproximadamente 28 mil em meados deste ano. O número de combatentes armados sozinhos subiu de pouco mais de 7 mil para quase 14 mil. As plantações de coca alcançaram níveis recordes. Só em 2023, a ONU registrou 253 mil hectares cultivados, um aumento de 18% em relação ao início do governo. A Colômbia se consolidou como o maior produtor mundial da droga. Os grupos não apenas cresceram, eles se modernizaram, passando a usar drones carregados de explosivos, veículos-bomba e táticas de emboscada mais sofisticadas. A política de negociação, na avaliação de analistas de segurança e do próprio novo governo, criou espaço para que essas organizações expandissem território e financiamento. Em 2025, os Estados Unidos retiraram a certificação da Colômbia nos esforços antidrogas, uma medida rara e simbólica que aprofundou o afastamento entre os dois países. Gustavo Petro se tornou alvo de investigações americanas e também de sanções em alguns círculos oficiais. Abelardo de la Espriella chegou no poder prometendo o oposto. Em seu discurso de posse, diante de militares e com tanques e helicópteros posicionados, declarou que a opção do diálogo estava completamente esgotada. Os membros de organizações criminosas e do narcoterrorismo, segundo ele, tinham 2 caminhos: submeter-se à lei ou enfrentar a força determinada do Estado colombiano. Anunciou ainda o início da erradicação de cultivos ilícitos por todos os meios, a construção de mega-prisões de segurança máxima e o fim das negociações com dissidências. Também sinalizou aproximação imediata com Washington. 5 dias depois da posse de El Tigre, na quarta-feira, 12 de agosto, o secretário de guerra, Pete Hegseth, confirmou o próximo passo. Falando diretamente do Panamá, durante a reunião da coalizão americana contra cartéis, o secretário afirmou que a Colômbia havia solicitado a participação do Pentágono na luta contra o narcoterrorismo do país. Se deseja acompanhar esta análise completa e ter acesso a outros conteúdos exclusivos que não são liberados ao público, venha fazer parte do nosso clube de membros. Basta clicar nesse botão de Seja Membro. O novo governo autorizou operações militares conjuntas para atacar terroristas e suas redes. A Colômbia se tornou o 19º membro da coalizão e o maior país latino-americano a aderir à estratégia de segurança impulsionada pela administração de Donald Trump. Hegseth citou ainda o Equador, Honduras, Guatemala e Jamaica como nações que já haviam autorizado algum tipo de operação combinada. No caso colombiano, a autorização é ampla.
operações conjuntas que podem ser executadas a qualquer momento, de acordo com as necessidades identificadas pelas forças de ambos os países. A Colômbia possui forças armadas experientes, com décadas de enfrentamento a guerrilhas e cartéis. A presença americana em operações conjuntas no território colombiano, no entanto, representa um nível de cooperação que não existia durante o governo anterior. Inteligência compartilhada, apoio logístico, possível emprego de meios aéreos e de forças especiais e coordenação em tempo real passam a fazer parte do arsenal disponível. O objetivo declarado é atingir laboratórios, rotas de tráfico e estruturas de comando de grupos que combinam produção de coca com táticas de terror. Reg7 até comparou esses grupos com as organizações extremistas como Al-Qaeda e até Estado Islâmico, reforçando a linguagem de narcoterrorismo que o novo presidente colombiano El Tigre também adotou. A autorização de operações conjuntas eleva o risco de resposta imediata por parte das organizações criminosas do país. Ao mesmo tempo, oferece ao Estado colombiano capacidade de ação que, segundo o novo governo, a política anterior não conseguiu entregar. A produção de coca continua financiando a violência, a corrupção e a instabilidade em várias regiões do país. A Colômbia permanece o principal fornecedor mundial da droga que chega aos mercados da América do Norte e da Europa. O que essa decisão significa na prática ainda começará a se revelar nas próximas semanas e meses. Operações conjuntas podem significar ataques precisos contra laboratórios em áreas remotas, a interdição de rotas fluviais e terrestres ou ações de inteligência que permitam capturas de alto valor. Podem também gerar confrontos mais intensos e deslocamentos temporários de população em zonas de conflito. O governo de Laís Priela aposta que a pressão militar combinada com a erradicação forçada e até prisões de alta segurança romperá o ciclo de expansão visto nos últimos 4 anos do governo de Gustavo Petro. Críticos e ditos especialistas que apoiam o crime organizado para ganhar dinheiro com ONGs alertam para o risco de aumento da violência no curto prazo e para possíveis questionamentos sobre soberania. Se deseja acompanhar a análise completa deste tema e ter acesso a outros conteúdos aqui do canal, clique aqui neste botão de Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que a autorização de operações militares conjuntas com os Estados Unidos será capaz de reverter o avanço do narcoterrorismo na Colômbia após 4 anos de expansão dos grupos armados? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações.